Teve uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás e eu acabei guardando isso para minha vida porque de fato faz sentido. Você já ouviu falar que a história ela tem dois lados? Ela tem um lado A e o lado B. Até que alguém me falou que existem três lados da história. O lado A, o lado B e o lado que mais se aproxima da verdade. Nunca a verdade vai ser dita como de fato ela foi. É como se fosse aquela questão do telefone sem fio. Acaba que você conta a história uma vez, depois repete com um detalhe diferente, repete de novo com mais um detalhe e por fim essa história, depois de várias repetições, se torna uma história que é verídica para você, mas não necessariamente aquela foi a verdade. E eu já passei por muitas situações desse tipo. Mas antes de continuar nossa conversa, meu nome é Rômulo Vitor, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, relacionamento e finanças, que eu considero que essas três áreas na sua vida alinhada vai fazer você chegar à vida plena, aquela vida que você tanto quer, aquela vida que você almeja. E é claro, já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like que isso ajuda muito e faz com que a plataforma identifique que você está gostando do vídeo e vai recomendar o meu vídeo para mais pessoas e quem sabe eu ajudar mais pessoas. E vamos lá, eu aprendi com a vida e sim, depois que eu vi essa frase que uma história ela tem três lados, eu comecei a entender e tentar visualizar os outros lados da história, porque é muito fácil pra gente só analisar o nosso lado, só ver o nosso ponto com relação à história, com relação à discussão, com relação a uma conversa, com relação ao desentendimento. A gente só olha pro nosso ponto, a gente só quer entender o que nos magoou, o que nos feriu, por exemplo. No decorrer da minha vida, antes de entender o outro lado, toda vez que eu discutia, seja com mãe, pai, irmão, primos, amigos, namorada, com seja quem for, eu sempre olhava só o meu lado, eu não conseguia me colocar no lado da outra pessoa, entender o porquê que a outra pessoa ficou chateada, o porquê que ela agiu daquela forma e o porquê significa tanto para ela a minha atitude, por exemplo, o que eu fiz que magoou ela, porque maioria, mais ou menos aí os 90% que eu sentei depois que eu entendi essa questão de olhar o outro lado da moeda, eu sentei com as pessoas e vi que 90% não era nada do que eu imaginava. Que as situações que chatearam a pessoa não era nada que eu imaginava. Assim como as situações que as pessoas me magoavam, era uma coisa que eu guardava pra mim que na cabeça dela nunca existiu. Aquela situação ela não deu tanta importância. É como se fosse várias situações que eu tinha minha visão quando me magoava, e não tinha visão nenhuma quando magoava ela, porque era uma situação totalmente diferente. Quando ela vinha conversar comigo, ela falava, nossa, eu fiquei triste porque aquele dia você fez tal coisa. Eu falo, mas eu nem lembro. Ah, mas você fez isso, isso e isso. E aí eu acabo me recordando. É tipo aquele ditado que a gente já viu por aí. Quem bate, se esquece. Quem apanha, jamais. Não necessariamente literal, fisicamente, mas sim com palavras. Então muitas vezes eu não conseguia identificar o porquê que a outra pessoa estava chateada, simplesmente por eu não querer olhar o ponto de vista dela. Eu nem me abria para isso, é tipo assim, o meu ponto de vista, ponto e acabou. Eu tenho isso aqui e olhar o seu tudo bem, mas mesmo assim eu olho o meu ponto de vista. Só que aí o tempo foi passando e eu fui parando para analisar. Cara, não é possível que só existe o meu lado da história. Só eu paro para olhar isso. E é claro, aconteceu comigo relacionamentos que eu tenho o meu lado da história, que as pessoas que viveram comigo conseguem ver a índole daquela pessoa, conseguem ver que aquela pessoa realmente é uma pessoa ruim, digamos assim. Mas aí eu comecei a querer ver o lado da outra pessoa, do tipo, poxa, por que ela fez isso comigo? Se ela fez isso comigo, será que teve alguma coisa que eu fiz que justificasse, digamos assim, ela ter aquela atitude comigo? E aí eu comecei a olhar, comecei a ver com outros olhos, comecei a olhar com menos agressividade, digamos assim. É aquela mesma coisa quando a gente está no celular e aí a gente está conversando com a pessoa e a gente acha que está numa discussão e na nossa cabeça tudo que aquela pessoa está falando está sendo agressivo, está sendo escroto, está sendo arrogante e aí você olha aquilo e já acha, pelo fato de você estar lendo daquela forma, você acha que já é uma discussão. Muitas vezes eu tive brigas em relacionamentos que foram isso, eu estava digitando normalmente e a pessoa estava lendo lá como se eu estivesse discutindo, assim como também acontecia comigo. Eu já olhava e falava, putz, já está discutindo. E não necessariamente ela estava, é porque a minha leitura para com aquilo estava sendo agressiva. Quando eu comecei a olhar tanto por outro ponto de vista, assim como olhar as mensagens de forma diferente, não de forma agressiva, minha vida ficou muito mais leve.
Eu comecei a entender e falar, ok, tudo bem. Não significa que pelo fato de eu ter entendido o que aquela pessoa fez, o que causou nela e o porquê ela fez aquilo comigo, que eu tenho que aceitar que ela faça novamente. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é a questão do diálogo. Não necessariamente eu tenho que aceitar e aguentar aquilo pelo resto da minha vida. Um exemplo que eu falo sobre traição. Muitas coisas aconteceram comigo, de eu já explicar aqui para vocês que eu peguei uma traição. E eu consegui, digamos assim, entender o outro lado da pessoa. Não estou dizendo que ela tá certa, porque para mim, no momento em que você entra num relacionamento e se dispõe a estar com aquela pessoa, entende que aquela pessoa é monogâmica, e se você trocar mensagem com outras pessoas na intenção, falando que vai encontrar a que ama, é traição, porque você está tendo um envolvimento não carnal, mas emocional com a pessoa, marcando de encontrar, como eu já falei para vocês que eu considero isso traição, não significa que eu tenho que aceitar e ficar com essa pessoa. Isso é um ponto, mas eu olhei o ponto de vista dela, para não colocá-la como um monstro, para não colocá-la, nossa, ela fez isso comigo, ela é a pior pessoa do mundo, por que ela fez aquilo? De alguma forma, ela tinha os motivos dela. Alguma coisa aconteceu que levou ela a ter essa atitude e eu não queria ver isso antes. Até que eu comecei a prestar atenção e falar, cara, peraí, me conta aqui qual foi o motivo. O que aconteceu? Porque hoje eu ainda tenho acesso a essa pessoa, então basicamente a gente conversou sobre isso e eu perguntei o que aconteceu para que você chegasse a esse ponto. Por que eu perguntei e por que eu levo em consideração a pessoa falar para mim e eu entender? Para eu não cometer esse erro futuramente. Para eu entender o que aconteceu, porque é muito fácil olhar do lado de cá, só olhar a falha dos outros e as minhas falhas. Ninguém nunca sentou comigo e falou, olha, é isso, 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 isso. Sempre foi coisa da minha cabeça. Sempre eu tirei da minha cabeça conclusões das outras pessoas. Até o momento que eu comecei a perguntar para as outras pessoas qual era o lado delas, qual era a versão delas, para eu entender. Não significa que eu tenho que aceitar, mas para eu entender e saber o que eu posso trazer de bom e de ruim, porque provavelmente aquela visão que ela tem é uma visão totalmente distorcida da que eu tenho. Só que eu vou ter a minha visão. Eu sofri, eu passei pela situação, só eu sei o tanto que eu sofri. Claro, a gente não pode mensurar sofrimento. O que eu falo muito é, o sofrimento de cada um é cada um. Se a pessoa sofreu de alguma forma, eu não posso me colocar no lugar dela com relação ao sofrimento, porque cada um sofreu na sua intensidade. A questão é, eu olhando o outro ponto e entendendo o outro ponto da pessoa, eu consigo colocar na balança e falar, caramba, realmente eu sou o tipo de pessoa que erra nisso. Realmente eu fiz tal coisa ou não. Nossa, ela olhou isso, mas não necessariamente foi isso que aconteceu. Você consegue colocar na balança, você consegue mensurar se foram erros seus, o que você pode levar de bom para aquilo, olhar para o seu passado de uma forma boa. E nada melhor do que você olhar o outro lado da moeda. Agora me fala aí você, em algum momento você já tentou olhar o outro lado da moeda? Aquela pessoa que você discutiu, aquela pessoa que você é inimiga, aquela pessoa que você tá brigando o tempo todo, você já tentou olhar o lado dela? Não só o seu? Para vocês tentar chegar a um acordo, tentar chegar a uma conclusão e pelo menos ficar bem? Porque muitas vezes eu me afastei de pessoas simplesmente por não conseguir ter esse diálogo. E as pessoas que eu consegui ter esse diálogo, eu tive e estou cada vez mais reestruturando minhas relações com as pessoas. E é isso, me diga aqui. Quando você vai começar a olhar o outro ponto de vista, o outro lado da história? Conseguir tirar o melhor disso, não achar que a vida gira em torno de você. Porque outra pessoa, para ter tomado aquela atitude, alguma coisa pode ter acontecido para ela. E a gente só olha o nosso ponto de vista. O que você acha de começar a olhar o ponto de vista das outras pessoas? Para quem sabe você melhorar. Como eu disse, você não necessariamente precisa concordar, mas você precisa olhar, dialogar e entender qual o ponto de vista que as pessoas têm de você, se realmente é aquilo que você é ou como as pessoas veem aquilo. E claro, o que elas veem não significa que é a verdade. Você não pode se afundar no que as pessoas acham. Você pode levar em consideração, assim como não pode. Mas lembre-se, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Dar o seu primeiro passo. E o primeiro passo para com isso é começar a imaginar. Você nem precisa falar com a pessoa. Você começa a tentar identificar o que aconteceu para aquela pessoa ter atitude. Se você tiver a oportunidade, conversar é o melhor caminho. Faça isso, converse, dialogue com a pessoa, entenda quais foram os erros para que você não cometa mais eles.